Hoje, em especial, eu trouxe um conteúdo valiosíssimo, o qual é compartilhado com todos nós através do Dr. Bruce Lipton. E é um conteúdo que vai começar a esclarecer para você o porquê de normalmente serem as programações negativas, justamente aquelas que nós não queremos, é que acabam ganhando força e se sobressaindo no nosso dia a dia. Então presta bastante atenção, porque o decorrer de todo esse vídeo está cheio de conteúdos, está cheio de detalhes que vão fazer muita diferença. O Dr. Bruce Lipton, ele começa explicando o seguinte, que a nossa mente subconsciente está localizada justamente na parte mais antiga do nosso cérebro. E ela processa, presta atenção, a nossa mente subconsciente, ela processa em torno de 40 milhões de bits de dados por segundo. Qual é o problema? É que o nosso córtex pré-frontal, ele é mais recente e é ele que deu origem à consciência, que pelo próprio termo fica bem fácil da gente deduzir que ela está ligada à nossa mente consciente. Agora vejam a diferença. Enquanto a mente subconsciente ela processa em torno de 40 milhões de bits de dados por segundo, a mente consciente ela processa apenas 40 bits de dados por segundo. Então veja que a distância entre mente subconsciente e consciente é discrepante. E claro, se você já avançou nos estudos aqui no canal, você sabe que no final das contas, quem acaba determinando o que acontece na sua vida é justamente a sua mente subconsciente. Você também já aprendeu que se você quer mudar a sua realidade, o que você tem que fazer é alterar a programação que está lá dentro da sua mente subconsciente. O que é que a gente precisa entender? Baseado em tudo isso que eu falei até agora, nós temos que saber que o governo da nossa mente, óbvio, todos já aprenderam, que é dividida entre a mente consciente e subconsciente. Você também já aprendeu que a mente analítica funciona como se fosse um guarda-costas da mente subconsciente. Mas qual é o próximo dado que a gente tem que ter conhecimento? Que a nossa mente subconsciente ela tem 95% do governo, enquanto a mente consciente guarda apenas 5% desse governo. O que significa dizer que não é suficiente você ficar repetindo várias vezes: eu vou ficar rico, eu vou enriquecer, ou coisas do tipo, para que seja introduzida uma nova programação na sua mente subconsciente. Não. O Dr. Bruce Lipton, ele chama a atenção ao fato da reprogramação mental ser uma realidade, de tal forma que ele ressalta duas ferramentas importantíssimas utilizadas justamente no processo de reprogramação mental, que são o EFT e as meditações guiadas. Como nós já falamos várias vezes aqui sobre as meditações guiadas, então hoje nós vamos nos ater apenas ao EFT. O que é isso? Para que logo de cara fique bem claro. Existem algumas pessoas que acreditam que o EFT tem a ver com princípios de medicina oriental ou mesmo acupuntura, você tocando em determinados pontos do seu corpo e você vai poder fazer uma reprogramação mental com base nisso. O que é que eu posso dizer a vocês? É que não, esse conceito está errado. Ah, mas com base em que eu afirmo isso? Com base no fato de que eu sou acupunturista há mais de 30 anos. E por isso, você pode ter certeza, não, o EFT não tem a ver com acupuntura.
O EFT ele tem sim a ver com o estabelecimento de âncoras mentais que tem a finalidade de fazer, vamos dizer assim, a amarração de novas programações que vão te ajudar a alcançar o teu objetivo. Eu vou dar um exemplo prático de um EFT que eu já usei muito, hoje não há mais necessidade, justamente por conta da eficiência dos EFTs. Quando, por exemplo, eu estou realizando algum trabalho importante, que naquele momento chega até a minha mente um pensamento que não é bom, um pensamento de matriz negativa, então o que é que eu faço? Eu imagino que os meus dedos indicador e médio formam as lâminas de uma tesoura, de tal forma que quando aquele pensamento chega, eu com esses meus dois dedos imito os movimentos de uma tesoura e repito em voz audível para mim mesmo: corta, eu não quero esse pensamento. Então o que é que acontece? De tanto você repetir isso, depois de um determinado ponto, o que acontece é que os pensamentos errados, eles nunca mais vão chegar até você em momentos em que você precisa de concentração, por exemplo. Existem EFTs, por exemplo, quando você era criança, você se sentiu desprezado pelos pais, por exemplo. Então você usa o EFT tocando no centro do seu próprio peito e repetindo frases do tipo: eu sou muito amado. E repete 1, 2, 3 vezes essa frase, sempre tocando no centro do seu peito, aonde nós sempre relacionamos as nossas emoções. E vai chegar um determinado momento que esse EFT vai criar uma âncora, que até mesmo esse tipo de sentimento chega a um determinado momento que passa a fazer parte do passado. Dito isso, eu vou lembrar uma regra que vocês já aprenderam aqui. Uma programação mental não pode ser deletada ou desinstalada como um drive de um computador. O que você pode fazer é recolocar uma nova programação, de tal forma que aquela programação que você não quer, com o tempo vai perdendo força, até que você tenha a impressão de que ela simplesmente desapareceu. Então é essa aplicação do EFT, a introdução de um novo drive mental. Tá mais claro isso? Agora, eu disse que até o final desse vídeo ele está recheado de grandes ensinamentos. E o último ensinamento para encerrar esse vídeo, você tira ele da própria revista Forbes, que sempre faz publicações dando conhecimento dos novos milionários e bilionários. Acontece uma coisa interessante. A própria Forbes, ela revelou o seguinte dado: se você toma 10 bilionários de todo mundo, 10, a minha pergunta é: qual desses 10 bilionários você acredita que ainda hoje trabalham? 1, 5, 8, quantos? A mente escassa, ela responde o seguinte: é claro, se 10 são bilionários, então os 10 se aposentaram e pararam de trabalhar. Mas não é essa a realidade. Porque, claro, se alguém é bilionário, é porque conseguiu alcançar uma mente abundante. E a resposta para essa indagação é o seguinte: não apenas todos os bilionários, mas todos os milionários do mundo ainda hoje trabalham. Nenhum deles sequer pensa em se aposentar. E sabe por quê? Porque todos eles vivem no seu propósito. E o ápice da realização que te traz a felicidade é justamente viver no teu propósito. E se você vive no seu propósito, você vive pleno. Eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso. E que o ensinamento de hoje tenha valido muito no teu crescimento como pessoa. E eu quero mais uma vez expressar minha mais profunda gratidão por você fazer parte dessa mente mestra. E lembre sempre,
praticar o Triplo C, curtir, comentar e compartilhar, principalmente compartilhar, para junto comigo tornar-se mais um disseminador do conhecimento. Muita paz para você. Narração por Eu Sou.